E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é o Gu. Eu sou a Amanda. E hoje a gente vai começar, de fato, aí com a parte de conteúdo, digamos assim, do canal, né? No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre a ideia do canal e etc. E hoje a gente vai começar falando sobre a base para tudo que vai ser desenvolvido ao longo dos vídeos do nosso canal, né? Nós temos uma convicção central, uma convicção fundamental, e essa história que a gente quer contar para vocês aqui é o que determina como nós reagimos às circunstâncias, como nós pensamos relacionamentos, como nós vivemos o nosso dia a dia. Todas as áreas da nossa vida se baseiam nessa história que a gente quer contar para vocês aqui. Então, de fato, o vídeo de hoje vai falar sobre convicções que moldam a nossa vida. E que moldaram também o nosso passado, né? A outra coisa também é que a gente entende que todas as pessoas têm convicções diferentes, então sabem que a gente respeita as opiniões de vocês, mas também que a gente quer compartilhar exatamente o que a gente acredita com vocês, para vocês conhecerem melhor. Então não fiquem com vergonha assim, de fazer pergunta e tal, estamos super abertos para estar conversando sobre esses assuntos, né? E sintam-se muito também bem-vindos a estar compartilhando, mesmo às vezes não tendo as mesmas convicções, assistam os vídeos, façam perguntas que a gente está super à disposição para isso, né? E essa mensagem, essa história, que de fato é a base para tudo que nós fazemos, eu gosto de pensar em 4 palavras que resumem isso, né? Tem várias formas de fazer, eu gosto dessas 4 palavras. E elas são Deus, homem, Jesus e resposta. E a gente vai desenvolver cada uma delas agora, né? Então tudo começa com Deus. A Bíblia ela já começa assumindo que Deus existe. Então Deus ele é o Criador de todas as coisas, ele é um Criador santo, um Criador justo, um Criador bom, que fez tudo perfeito, né? A gente vê lá em Gênesis 1, Gênesis 2, Deus criando as coisas e tudo era muito bom. Ele criou inclusive o casamento, os relacionamentos, e ele disse que isso era muito bom, né? Então esse é o Deus Criador de todas as coisas. Mas esse Deus também ele é mostrado na Bíblia como um Deus santo e justo. Ele é um Deus que não tolera o pecado, ele é um Deus sem qualquer tipo de mancha, e qualquer coisa que é feita contra ele vai ser julgada por ele. Então, esse é o Deus criador de todas as coisas, né? Essa é a primeira parte. E depois a gente vê o homem entrando em cena, né? A princípio, o homem desfrutando de um relacionamento perfeito com Deus, mas logo em Gênesis capítulo 3, a gente vê que o homem ele escolheu pecar, ele quis ser como Deus, e aí a bagunça ela entra em cena, né? Então, relacionamentos eles são deturpados, o relacionamento com Deus, principalmente, ele é quebrado, ele é manchado. E aí todas as outras consequências do pecado que a gente vê acontecendo, né? Então... E tem a questão também, o que é pecado, né? Uma forma que explicaram pra mim muito legal é tudo aquilo que eu vejo, penso, falo, faço que não agrada a Deus. Tem até os gestinhos, né? Tudo aquilo que eu vejo, faço, penso e falo que não agrada a Deus. Isso, exatamente. Fiz na ordem errada, mas é assim mesmo. Mas é assim, né? Mas de fato, é tudo aquilo que vai contra a vontade perfeita de Deus, né? Deus ele nos criou com um propósito específico, a gente já falou um pouquinho sobre isso, né? De ser representantes visíveis do Deus invisível. E ele nos criou para obedecê-lo, porque ele sabe que na presença dele, obedecendo a ele, é o lugar onde a gente vai de fato experimentar o melhor que ele nos oferece, né? Então, ele é bom, ele espera nos abençoar, ele quer nos abençoar, mas essa bênção ela está ligada à questão da nossa obediência. Então, o homem deixou de obedecer a Deus, né? Ele escolheu pecar, e aí as consequências disso vieram, né? E a Bíblia ela conta, então, como Deus ele resolveria esse problema do homem, como Deus resolveria o problema do pecado que cria essa separação entre Deus e o homem. E aí é quando chega a nossa terceira palavra, que é Jesus. Exatamente. E ele veio, Deus, 100% homem, viver a vida que você não poderíamos viver sem ele, né? Uma vida completamente perfeita, sem pecado. E como nós temos pecado, o resultado disso seria a morte, né? Então Jesus ele veio e ele morreu na cruz, uma morte assim que ele não merecia por não ter pecado, e ele ressuscitou no 3º dia, que é algo assim surreal e que a gente acredita firmemente que isso realmente aconteceu, que ele veio, ele morreu, ficou morto 3 dias e ressuscitou, né? Então, tudo isso faz muita diferença na forma como a gente entende a nossa vida, né? Esse fato dele ressuscitar, algo que nós nunca seríamos capazes porque nós merecemos a morte. Sou pecador, ele é pecador, a gente tem pecado, né? E através de Cristo a gente encontra a resposta, né? Exatamente. E essa resposta, a gente vê principalmente nos evangelhos sendo resumida como fé e arrependimento, que são os dois lados aí da mesma moeda, né?
Nós cremos que Jesus ele é suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. Nós cremos que Jesus é suficiente para satisfazer os nossos desejos mais profundos, né? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração e Deus é a única coisa eterna que existe. Então só Ele é capaz de suprir o vazio que nós temos no nosso coração, que por causa do pecado nós buscamos em outras coisas, mas só Cristo é capaz de satisfazer isso, né? E nós cremos nisso e nós nos arrependemos do nosso pecado, nós nos arrependemos daquilo que vai contra o caráter de Deus, nós nos arrependemos de tudo que nós fazemos, daquilo que nós somos, né, que vai contra a Deus. Então essa é a resposta que Deus espera de nós ao ouvirmos essa história que é a mensagem do Evangelho, né, conhecido como o Evangelho. Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, morreu no nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e agora essa mensagem exige de nós uma resposta. E aí aqui, né, não responder com fé e arrependimento é também uma resposta. Então nós não somos neutros nessa história, né? Não é uma história que você pode simplesmente, como um jornal, ler e deixar passar e tudo bem. É uma resposta que você dá de uma forma ou de outra. Não dar uma resposta é dar uma resposta negativa nesse sentido, né? Então é isso. E de fato, né, isso molda a forma como nós vivemos, inclusive, o nosso relacionamento. Porque eu sei que Cristo morreu por mim na cruz, porque eu sei que Ele perdoou os meus pecados, eu posso perdoar coisas que a Amanda faça contra mim, ela pode perdoar aquilo que eu faço contra ela, né? Porque Ele nos dá uma esperança no futuro, nós não vivemos com base no aqui e agora, nós temos a esperança de uma vida eterna lá na frente, né? Então, isso molda de fato tudo, molda tudo que nós vivemos e nós pensamos, né? Eu acho que às vezes, como a gente está tão acostumado a ouvir o Evangelho, eu acho que às vezes a gente trata como uma porta de entrada. Na verdade, não é uma porta de entrada que a gente passa e agora não vive mais. É um caminho, né? Então, a partir do momento que você entende essa história que a gente contou para vocês em 4 pontos, isso transforma a forma como a gente vive diariamente, né? E é isso que a gente está aqui para compartilhar com vocês através desses vídeos. É como aplicar esses princípios do Evangelho na nossa vida, na nossa caminhada cristã, como casal, como pessoa, como jovem, né? E como que isso muda a nossa vida de uma forma, assim, absurda, né? E eu acho que o que é legal também do Evangelho é que é muito pessoal. O seu relacionamento com Deus é extremamente pessoal. Ele conhece os fundos do seu coração e mesmo assim ele decidiu entregar o filho dele para morrer na cruz, né? Então, assim, é um amor absurdamente grande que a gente não consegue nem entender e que através desse exemplo que ele deu para nós, através de Cristo, a gente sabe como viver, a gente sabe como reagir, como viver nessa caminhada cristã, né? E aí quando a gente para pensar, 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a base, de fato, para a nossa vida é a mensagem do Evangelho, né? Então, simplesmente aqui para recapitulação, né? Deus, Criador, Santo e Justo, homem, pecador, merecedor da morte eterna. Jesus Cristo, Deus, homem, que veio, viveu uma vida perfeita no nosso lugar, morreu a morte que nós merecíamos e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar uma nova vida. E essa nova vida é recebida por nós quando nós respondemos com fé e arrependimento a essa mensagem. Então isso é a base de tudo que nós vamos falar com você aqui, é a base de tudo que nós fazemos, nós vivemos, nós pensamos, né? Isso é que molda realmente quem nós somos. E é isso que nós queremos deixar para vocês aqui, né? Se qualquer um de vocês tiver alguma pergunta sobre esse assunto, eu entendi, quero tomar o próximo passo, não sei como, entre em contato com a gente, de verdade, estamos super, super abertos para conversar com vocês. E também deixamos um encorajamento para você que já tomou essa decisão, né? Cara, se você está perdido, tá meio que vagando na vida, sem propósito, sem saber para onde é que você tá indo, volta ao Evangelho, volta a essa base, porque conhecer essa base bem faz total diferença na forma como você vai viver sua vida hoje, né? Exatamente. Também, se tiver com dúvida de como fazer isso, nossa, como que é isso na prática, entre em contato com a gente tá super, super aberto para conversar sobre esses assuntos. E também, para fechar o nosso vídeo aqui, a gente tem a ideia de estar lançando 2 vídeos para vocês. Ou no começo do mês, sobre um assunto geral da caminhada cristã, né? Igual esse daqui. E no final do mês, mais voltado a relacionamentos, que é um assunto que a gente sentiu que a galera tava realmente interessada em saber, bastante. Né? Então, é isso, gente. Ame a Deus. Ame o próximo. E bora crescer junto. Falou, galera. Falou.